Olá, olá, boa noite. Boa noite. Acho que eu já consegui. Eu fiquei com medo de não conseguir chamar os convidados logo de E princípio. eu entrei de ponta cabeça. Boa Olá, noite. Fernando, boa noite. Olá a todos, boa noite. Esperando mais um pouquinho a nossa outra convidada entrar, a Bela. Enquanto isso, eu vou falando para vocês que já entraram na live que o assunto de hoje será inteligência artificial. Ops, entrei ao contrário. E Olá, Bela, aí, boa noite. Boa noite, Fernando. Boa Boa noite a noite. buenas. todos. Tudo bem? Eu saí tudo fora do padrão aqui. Vamos lá. Aí. Boa noite a todos vocês que vão entrando. Para quem é seguidor do Fernando, da Bela, eu me chamo Larissa e hoje a gente vai falar sobre inteligência artificial, que é um assunto muito interessante e que está permeando a ficção científica durante muitas décadas. Então, a gente tem vários filmes a respeito desse assunto que podem talvez também ser um prenúncio para o nosso futuro, esse futuro com inteligência artificial, que vem crescendo muito a passos largos, toda essa tecnologia. Então, antes de começar, e aproveitar que já temos aí algumas pessoas online com a gente, deixa eu apresentar os meus convidados. Então, a primeira convidada é a Bela Eichler, que é criadora e apresentadora do canal Futurices no YouTube, crítica de cinema, arquiteta de formação, videomaker e fotógrafa profissional, apaixonada por cinema e estuda a área há mais de 8 anos. Inclusive, o canal da Bela, para quem não conhece, por favor, quem é aficionado em ficção científica, deve entrar no canal e aproveitar todas as dicas que ela tem para dar para a gente lá naquele canal, que é top. E o nosso outro Obrigada, Lari. convidado é o Fernando, autor de ficção científica. Sim, temos excelentes autores de ficção científica nacionais. Uma honra. E, e ele tem vários livros publicados, alguns, Sara, Alma, Éster, Multiversos, todos disponíveis na Amazon. Certo, Fernando? Sim. Chique, chique. Chique demais. Saiu tudo pelo selo Cyphers. Isso, todos pelos selos Cyphers. Então, quem entende de ficção científica vai entender o selo Cyphers. É porque eu não sou muito leitora de ficção, então eu não sei o que significa o selo Cyphers. O Cyphers é o nosso grupo de autores lá. É o nome do nosso Ótimo. grupo de autores. É a Então, para iniciativa quem de não autores independentes. sabe, Ela só lê verdades, Fernando. Eu só Nada de leio. ficção. eu leio mais romance, mas não é ficção, mas não ficção fantasia, né? Ficção científica, eu confesso que eu leio pouco, mas nós temos dois especialistas hoje, que é para tirar todas as dúvidas de vocês a respeito desse mundo da ficção, principalmente da inteligência artificial. A Então Bela vamos sabe começar. tudo. Ah, olha, ele Sabe jogando a tudo. responsabilidade pra mim. Vamos tirar todas as dúvidas. Eu não sei, a gente vai tentar, Você né, pode amigo? perguntar tudo pra Bela aqui, viu? Ela sabe tudo, Pergunta pro cara. Fernando, que ele sabe todos, ele sabe responder tudo. Sem nada, cara. Tô perdido. Vamos começar, então. Eu quero começar. Eu vou Vamos. pensar assim, uma dinâmica assim. Eu vou começar com uma primeira pergunta, uma primeira divagação a respeito da inteligência artificial. E eu acho que quem não viu o meu vídeo no YouTube, depois da live, passa lá para assistir, que dá uma introdução sobre, né, o desenvolvimento dos computadores, até a gente chegar hoje na inteligência artificial que nós temos, passando por vários grandes marcos,
acho que o principal foi o da década de 90, quando o computador da IBM ganhou do campeão mundial de xadrez. Então, acho que esse foi um grande marco na era da inteligência artificial. Mas hoje nós vamos ver como esse cenário pode ser visto a partir do olhar da ficção científica. E eu quero começar perguntando para a Bela, e depois a Bela joga essa bola para o colo do Fernando, tá? Quando que a inteligência artificial começou a ser retratada na ficção científica e que plantou essa sementinha aí na cabeça dos cientistas de que era possível fazer máquinas inteligentes? Cara, pois é, assim, existe um marco de quando a gente teve, assim, pela primeira vez, um androide, né, um robô no cinema, que foi em 1927 com Metrópolis, que é um filme expressionista alemão, muito interessante, e é um filme que se passa em 2026, né, na época, né, seria tipo quase 100 anos, né? São 100 anos. Gente, eu sou horrível com cor de cabeça. Eu falo sobre ficção científica, mas eu não sei somar as coisas de cabeça, não. Enfim, e aí eles, assim, falam sobre uma professora influente que ela estava querendo, assim, um bem de uma comunidade de trabalhadores que estava sendo muito sacrificada por, enfim, chefes não tão legais assim, né, o pessoal da alta sociedade. E aí eles criam uma cópia dessa professora em formato de androide, é um androide que se transforma em uma pessoa, que é essa professora, para manipular o povo, né, para poder distorcer a mente do povo. É muito legal. Mas eu não acho que essa foi a primeira vez que a gente teve um androide no cinema, né, que foi o primeiro robô do cinema, eu acredito. Mas eu acredito que o robô, a inteligência artificial que deu impacto mesmo no cinema foi o HAL 9000, né, de 2001, Uma Odisseia no Espaço, que realmente criou ali a treta, que jogou a semente para falar, cara, talvez é interessante a gente começar a se preocupar com relação a isso, né? Tipo, uma máquina que recebe comandos muito específicos e que em cima desses comandos pode acabar prejudicando a humanidade, por mais que esses comandos, a princípio, seriam para o nosso bem, né? Então, eu acho que foi o HAL 9000, apesar dele ser despersonalizado, né, dele não ter olhos e boca e nem parecer um androide, ele foi o que gerou ali a pulguinha atrás da orelha com relação à inteligência artificial no cinema. E você, Fernando, qual que são as suas referências iniciais de inteligência artificial, tanto do cinema quanto na literatura? Olha, na literatura, eu acho que assim, tem uma história interessante, que começa ali com... A gente pode dizer assim, pode começar até ali com Frankenstein, lá, que ele pode ser considerado ali o primeiro robô a ter sido criado ali, que foi com peças de cadáveres, né? Aí depois ali você já tem, ali na década de 20, você já tem os robôs universais de Rossum, que eram também feitos de peças humanas, só que numa escala de produção influenciada ali pelo Fordismo, né, cara? Mas até então ainda eram seres humanos, né? Seres humanos, entre aspas, né? Eles não tinham partes mecânicas. Aí já da época ali depois acho que... Mas você já tinha ainda relatos ali dos autômatos, né, cara? Essa coisa de automação, né? Já é coisa muito antiga, né? Você pode ver pela história antiga, ali já tem isso também, né? Mas quem popularizou mesmo a coisa toda foi o Asimov, influenciado ali pelos robôs universais de Rossum. Inclusive, fazendo um parêntese aqui, a peça de 1920, ela foi traduzida do tcheco pelo meu amigo aí, parceiro do Cyphers, foi traduzida, ele escreveu um romance, uma versão romanceada, então a gente tem hoje, em língua portuguesa, a origem da origem do robô, né? Inclusive a palavra robô vem daí, dessa peça que agora virou, o Rogério escreveu a versão de romance ali, né? Que quer dizer o escravo, que quer dizer trabalho escravo, né? E logo depois, ali o Asimov, aí ele deu a visão dele dessas máquinas, né, cara? Então o Asimov
começou a divulgar ali, a popularizar os robôs feitos de peças metálicas e até então ali aquilo que a gente conhece hoje aí por inteligência artificial, que seriam os cérebros positrônicos, né? Dos robôs do Asimov, né? Que é tudo isso que a gente hoje pensa, como entende como inteligência artificial, ou que pode ser no futuro uma inteligência artificial. A gente já começa ali com o Asimov ali na década de acho que da década de 40 ou 40, acho que foi, se eu não me engano, ali na década de 40. Só que o Asimov ele vem na contramão, porque tanto o Frankenstein, ele já era uma treta com o seu criador, né? O monstro, né? O monstro de Frankenstein já era uma treta ali com o seu criador. Os robôs de Rossum já era uma treta gigante também com os seres humanos ali. Isso aí tem na sinopse do livro, tá, gente? E o Asimov, ele já vem na contramão. Ele fala, não, peraí, a gente não pode ter medo das máquinas, a gente não pode ter medo disso que está vindo agora. A gente tem que ter sabedoria para enfrentar isso aí. E por mais inteligentes assim que sejam os robôs do Asimov, ele criou ali as famosas 3 leis da robótica, que depois se tornaram quatro leis, que é para impedir esse avanço desenfreado das máquinas assumir o controle da realidade, né? Só que aí depois já virou toda essa desordem que a gente já conhece, já veio o HAL 9000, já veio o Exterminador do Futuro, né, cara? Aí aconteceu um monte de coisa, né? Não atropela a pauta, Fernando. Calma, muito calma. Tá, já atropelei. Já atropelei a pauta. Não, mas ele quer falar da desordem dos robôs. Mas ó, quem que tá aqui cochichando no meu ouvido aqui? Esse cara aqui, ó. Ele veio só para te ver, Larissa. Ah, legal. Ele veio só para te ver aqui, ó. Fala oi pra tela. Oi, cara. Eu queria... Eu quero um bonequinho desse. Eu queria perguntar para a Bela se ela sabe onde é possível assistir o Metrópole. Primeira pergunta, se ela tem algum lugar que ela sabe da internet. Putz, eu acho que filme antigo assim, cara, geralmente tem no YouTube, viu? Geralmente tem alguma alma lá que pirateia o filme. Eu acho que é difícil a gente encontrar legalmente, assim. O 2000 Muitos Anos Passa, eu não sei, gente. Eu teria que dar uma olhada aqui nos streams, não sei de qual, onde que dá pra ver. Ótimo. Mas, como é um filme muito clássico, eu acho que não é possível, deve ter algum fácil. Streaming. Se quiser, olha aqui agora, gente. A internet é isso. Você se descobre. A gente deixa nos comentários depois, se a gente achar onde transmite. E uma outra pergunta que eu queria fazer para vocês que estão assistindo a live: se o robô, o Homem de Lata, é considerado da ficção científica ou se seria o quê? Uma fantasia? Polêmico. O Homem de Lata do descobri Mágico aqui. de Oz. Deixa aí nos comentários. Eu acho polêmico. Só para fazer um parênteses aqui, dá para ver 2001 na HBO Max, na Apple TV, na Microsoft, na Globoplay, e é isso, um monte de lugar. NetNow também dá para ver, um monte de lugar. Agora o Metrópolis, acho que no YouTube mesmo dá para assistir. E aí, sobre o Homem de Lata, não é mesmo, Fernando? O que você acha sobre isso, cara? Eu tenho uma opinião aqui, mas eu queria saber você primeiro para jogar a responsabilidade para você aí, é nóis. Depois você quer saber de mim primeiro aqui? Ela perguntou pra gente, né? Mas aí perguntou pra gente. Tá certo, passou a vez pra mim. Cara, assim, eu faz muito tempo que eu assisti o Mágico de Oz. Eu acho muito bacana, eu gosto demais do filme, assim, eu acho legal. Eu já assisti mais de uma vez, só que eu não lembro qual a origem do Homem de Lata. Eu sei, assim, que o filme, a coisa toda do Mágico de Oz ali, ele é uma fantasia, né? No sentido de gênero, né? Porque como a Larissa comentou com a gente, toda ficção é uma fantasia. Mas só que dentro da ficção tem um gênero chamado fantasia, né? Então, eu não sei a origem do Homem de Lata. Se ele foi construído ali, se ele tiver alguma coisinha ali mecânica nele ali, a gente pode considerar ele um robô ali, uma coisa, uma inteligência artificial
mecanizada. Agora, se ele foi de feitiçaria, magia negra, voodoo, alguma coisa ali de mágica, né, assim, aí já é outra coisa, né? Aí já parte para outro tipo de vida, Fernando, né? Então eu não lembro. mas a tecnologia de hoje é a mágica de ontem, né? Pensa Polêmico, bem. polêmico. Sim, inclusive teve um autor, eu sempre Mas é verdade. confundo, eu não sei se foi o Clark, se foi o Helen ou se foi algum outro cara, algum outro desses caras das antigas aí que falou, que uma tecnologia devidamente avançada, você não consegue distinguir ela da magia. Não, é verdade. Eu só queria fazer um parênteses aqui, tem um Arthur comentário muito Clarke, bom. né? Aqui, ó, acho que foi o Michael que apareceu aqui. Foi o Clarke, Michael, que falou isso aí, eu não me lembro agora se foi o Clarke. Eu acredito que foi, Fernando, pelo que eu me lembro. O Rob Silva falou que o Homem de Lata de hoje é o avô do Homem de Ferro. Não acrescenta nada para a conversa, mas eu achei importante comentar. Valeu, Rob. Também acho. Excelente. E para quem gosta desse assunto de inteligência artificial, eu já aproveito para recomendar o livro Vida 3.0, do cosmólogo Max Tegmark, professor do MIT. E foi um livro, inclusive, que a gente leu aqui no Clube do Livro, que eu faço de vez em quando no Instagram, fiz uma live a respeito desse livro. E nele, ele fala uma coisa muito interessante, que já é pegando um gancho do que a Bela tinha falado antes, que a inteligência artificial, com uma inteligência acima das capacidades humanas, ela seria muito boa em responder a comandos. Então, é muito importante que a gente tenha, que os nossos ideais sejam alinhados com o da inteligência artificial, porque a gente sabe muito bem o que a gente está pedindo para o resultado ser o esperado. E para não acontecer, então, a revolução das máquinas, que é o que eu quero que vocês falem um pouquinho sobre esse cenário apocalíptico, que é normalmente o mais visto na ficção científica, né? Que as máquinas se rebelam contra os seres humanos, incluindo o 2001, uma Odisseia no Espaço. Então, vamos falar um pouquinho desse viés aí da ficção científica. 2001 seria o início de tudo, né? Como que tudo aconteceu. Mas tem Exterminador do Futuro, né? Em que a Claronet, a Skynet, ela domina o mundo, né? E eu acho que é um resultado de como as megacorporações podem acabar. Fernando gostou da piada. Como que pode acabar gerando resultados irreversíveis aí para nossa sociedade, né? Sociedade humana, no caso, né? As máquinas que ficam mais poderosas, mais inteligentes, mais capazes, né, do que a gente, e considerar a gente formiga, né? Eu, inclusive, estava tentando lembrar aqui quem foi que falou isso. Eu vi em algum lugar, esse cara, eu nunca mais achei, que foi algum autor, algum cientista que falou assim que o problema é esse, a gente chegar no nível que as inteligências artificiais enxerguem a gente como formigas. Assim, a gente não fica parando para olhar onde tem uma formiguinha para a gente não pisar nela, né? Elas só existem ali, a gente faz parte de um universo, a gente é gigantesco perto delas, né? Então eu acho que... Fugir do assunto, né? Mas só um parênteses. Mas eu acho que Exterminador do Futuro tem a ver com isso, né? Um futuro pós-apocalíptico em que a gente tenta sobreviver depois dos nossos erros de criar esses seres artificiais, né? Mas o Exterminador do Futuro tem outro. Matrix também é mais ou menos um cenário apocalíptico nesse sentido, né? Que as máquinas acabam governando o mundo e nós nos tornamos escravos delas, que também seria um cenário apocalíptico possível. Sim, possível, assustador. Inclusive é difícil a gente ver Matrix e depois nunca mais... Parece que quebra né? Um vidrinho, quebra um negocinho ali que a gente fica para sempre. Gente, será que a gente está numa realidade simulada, né? Tem vários filmes sobre realidade simulada, inclusive no cinema, Vingador do Futuro, Tron, né? Vanilla Sky, Cidade das Sombras, que falam sobre isso, sobre a gente não saber que está vivendo uma coisa artificial, né? Acho que a inteligência artificial entra nesse âmbito também, de criar realidades para a gente existir por X motivos. No caso de Matrix é para roubar nossa energia, né? Você, Fernando, conhece algum filme ou livro que você gostaria de mencionar a respeito desses cenários apocalípticos que você gostaria de indicar para o pessoal que está assistindo? Sim, tem vários, né? Vários. Mas eu gostaria só de aproveitar o
o gancho da Bela aí, do Exterminador do Futuro. Exterminador do Futuro, assim, eu acho, é uma das minhas franquias preferidas. Eu sei que é problemática, tá, gente? Eu sei que o pessoal pode começar a reclamar aí da franquia do Exterminador, mas eu gosto, inclusive, a Sarah ali do meu livro Sarah, em homenagem a Sarah Connor, o nome, tá? Mas, cara, o Exterminador do Futuro, se você for analisar ele friamente, é a luta de uma mãe tentando salvar seu filho. Então, assim, tem essa pegada. Às vezes a gente foca tanto na máquina, e às vezes, tá, mas, cara, e a Sarah Connor? Cara, a Sarah Connor é uma heroína. Assim, Badass. não é? Ela tá ali, cara, ela é uma mãe que quer, tipo assim, velho, ela não sabe que é uma mãe, na verdade, né? Sim. Ela ainda não sabe que é uma mãe, né, cara? Mas é a história de uma mãe tentando salvar o seu filho, né, cara? Assim, então, ela é uma lutadora, cara, é uma brava. E no Matrix, cara, eu acho que muito ser humano ia fazer uma pergunta aí com a máquina. Falou, máquina, é o seguinte, eu vou deixar você me usar como bateria, mas deixa eu viver lá na Matrix, cara. Então eu acho que rola muito disso, assim, que às vezes a gente olha tanto para a máquina, esquece ali o contexto, o ser humano que tem ali. E eu faço umas conexões, tem hora, umas conexões às vezes muito sem sentido, mas que faz sentido na minha cabeça. O ser humano, cara, ele tem uma característica de coisas que não entende, dá um tom assim sobre-humano, tá? Eu ia falar sobrenatural, mas para não sair fora da esfera humana aqui, sobre-humano, sabe, assim. Então, assim, se você olhar ali para os próprios mitos, né, cara? Ó, tem o Sol nasce aqui e se põe ali. Cara, tem um Deus que arrasta o Sol para lá de carruagem. Então, tipo assim, às vezes, quando a gente não entende alguma coisa, o ser humano, isso faz parte da gente, tá na gente, isso daí, qualquer pessoa. A gente, às vezes, dá um poder maior para aquilo, né, daquilo que já é. E, então, assim, se a gente está criando máquinas, cara, e está moldando as máquinas, né, cara, se a gente for fazer isso aí, então eu acho que é responsabilidade do ser humano colocar os limites no que ele está fazendo ali. O problema é, você confia no ser humano para ele programar uma máquina, para ele criar uma máquina de poder ilimitado, assim? Eu não confio nem nas minhas roupas, vou confiar no ser humano. Então, cara... Esse é um grande problema, porque muitas vezes a gente dá um comando, né, a gente programa um algoritmo para a máquina e que tem um resultado que a gente não espera e não era a nossa vontade inicial. Então, eu já queria até aproveitar essa pauta para puxar um outro assunto, que seria o que está acontecendo atualmente, que já é como se podemos dizer um domínio das máquinas. Nós já vivemos controlado pelas máquinas, porque as notícias que nós recebemos, o conteúdo que a gente absorve, todos eles são regidos por um algoritmo que alguém algum dia escreveu e que não saberia que iriam propagar fake news, eleger presidentes, inclusive. Então, a gente já vive esse cenário de dominação das máquinas. Inclusive, tem um documentário muito interessante da Netflix, que é... O Dilema das Redes. O Dilema das Redes, exatamente, que fala sobre isso. Então, eu queria que vocês comentassem sobre esse domínio atual que a máquina já está exercendo em nossas vidas. Cara, é engraçado isso, né? Porque, tipo assim, o cinema, pelo menos, como é uma arte extremamente visual, né? Sempre trouxe assim uma ideia de que as máquinas seriam muito humanoides, né? Foi aquilo que eu falei do HAL 9000. Parece que são sempre pessoas, né, que parecem com a gente, que vão dominar o mundo, que não sei o que, Exterminador do Futuro, né? E a própria Maria de Metrópolis é assim, né? São androides, né? Que a gente chama quando as máquinas parecem seres humanos, de alguma forma, né?
Mas é interessante perceber como que a inteligência artificial na nossa realidade, ela não tem cara, né? Tipo, tipo, as redes sociais, elas conseguem manipular a gente hoje em dia de um jeito muito frio, a gente não percebe que está sendo manipulado. E eu falo por mim mesma, assim, uma vez eu baixei o aplicativo, eu estava até falando isso com um amigo meu, baixei o aplicativo que mostrava quantas vezes você clicava no diacho do celular para ver quantas vezes você abriu o celular, quantas vezes você entrou em tal aplicativo no YouTube, no Instagram e tal. E é tipo assim, pelo menos para mim, foi um absurdo, assim, eu entro mais de 40 vezes, 50 vezes eu clico num aplicativo por dia. Aí tipo, desinstalei o negócio, né? Porque assim, eu fiquei, caraca, é melhor não ficar vendo essas coisas que eu vou ficar mais neurótica, se esse número subir, eu vou ficar mais neurótica ainda. Então, assim, mas é uma comprovação de que como a gente, pelo menos assim, pelo menos eu sou muito viciada em rede social. Assim, dificilmente, por exemplo, hoje em dia eu vou ver um filme, dificilmente eu não pego meu celular ali no meio para olhar qualquer coisa que não existe, porque geralmente não existe, a gente só fica procurando coisa para ver, né? A notificação já parece que libera uma endorfina ali, um negócio que já deixa a gente, né, assim, ansioso para pegar o celular. Então, eu acho que é isso, assim, é uma inteligência artificial que não tem cara, mas que ao mesmo tempo já manipula, já está ali e também influenciando, né? Igual você falou, às vezes de formas positivas, né? O YouTube tem muito conteúdo legal, por exemplo, mas ao mesmo tempo de formas bem negativas, né? Vai, É Fernanda, a eu bola tá com agora? você. Voltou para mim agora. Eu estou prestando atenção na Bela aqui. Então, é verdade, tem razão. Cara, de fato, eu acho assim que a gente tá ficando assim comum demais essa coisa de inteligência artificial tá ficando muito comum. Porque, igual você citou lá no vídeo, né, cara, ô Larissa? Artificial a gente sabe o que é. É simples de você definir. É aquilo que foi feito pelo ser humano. Mas e a inteligência? O que é uma inteligência? Como você quantificar uma inteligência, como você medir, né? A gente pode comparar assim, um macaco, ele não é tão inteligente quanto um ser humano. Mas se você comparar um macaco com uma formiga, por exemplo, talvez ele tem um nível de inteligência maior. Então, assim, o que é inteligência? Existe uma maneira de quantificar a inteligência? Falar, inteligência é isso. Tudo isso aqui é inteligência. Todo ser vivo é inteligente? Então, assim, eu acho que é uma coisa assim, muito grande para você dimensionar. Agora, e uma inteligência artificial? Qual o poder disso? Qual o impacto disso, né? O que isso pode fazer na nossa vida, na humanidade? Quais os benefícios e quais os malefícios? Porque uma coisa é certa, a gente não vive mais sem. Já é parte da nossa vida isso daí. Algum dos Não vive benefícios. mais o quê? Eu não Sim. entendi. Não vive mais sem. Ah, sim. A gente não vive mais sem a inteligência artificial. Né? Algum dos benefícios da Ah, sim. inteligência artificial é a exploração espacial. Nós não Sim, seríamos capazes de ter exploração espacial sem uma inteligência artificial, porque a luz, para chegar de Marte até aqui, demora um certo tempo, então a transmissão seria inviável. A nave tem que saber pousar, escolher o melhor lugar para pousar, tudo sozinha, com base em algoritmos de inteligência artificial. Então, isso não seria realmente exploração espacial, seria impossível sem esse tipo de tecnologia. Mas pensando mais na situação do nosso convívio com outros seres humanos, ou androides, ou inteligências artificiais, um futuro mais próximo de nós do que seria um futuro apocalíptico do Exterminador do Futuro, ou até mesmo de Matrix, seria um futuro como o retratado no filme Ela, com Joaquin Ah, eu Phoenix, adoro. que É é um muito legal. filme que, assim, assusta por ser um filme bastante atual e algo que Muito poderia plausível. acontecer. Então, fala um Uhum. pouquinho sobre esses filmes que retratam esse cenário mais atual, mais no futuro próximo, possível no futuro próximo. Então, é engraçado porque eu acho tudo engraçado, né? Ah, é engraçado. Mas é engraçado porque, tipo, o Her, né? Ela
realmente é muito próximo, né? Eles parece que criam todos os artifícios pra gente achar muito próximo. O cara que coloca um negócio no computador dele tem toda uma linguagem visual pro programa, que é acho que é até a Scarlett Johansson que dubla a robô. Mas é Scarlett Johansson, não tô lembrando agora. Mas ela acaba criando um Android, um Android não, uma inteligência artificial que serve de companhia, que serve de, assim, a pessoa tá lá na solidão dela, né, tá entediada, tá sei lá o quê, você baixa ali um programa, né, que é essa robozinha, e ela conversa com você, começa a criar um laço com você, começa a entender do que você gosta. Então, assim, é uma amizade que não tem nenhuma cobrança, né, que você pode acessar quando você quiser, quando você enjoar, você pode jogar fora também, mas ao mesmo tempo é uma robô, uma inteligência artificial que acaba criando os próprios interesses, acaba conversando com outras pessoas e acaba criando afeto por outras pessoas, além do Joaquin Phoenix, né, que é quem instala ela também, junto com um monte de outros usuários. E acaba que perde essa questão da humanidade que a gente tem, dessa coisa da exclusividade também, que eu acho que o que incomoda ele é que a robozinha que ele gosta conversa com um monte de gente também, e ela tem afeto por um monte de gente também além dele, e ele não aceita isso, não, cara, você tem que estar só comigo, é nós aqui, a monogamia robótica e entre humanos, não sei o quê. E o massa é isso, é porque ele acaba impondo a ela uma condição que é muito nossa, que é muito da nossa realidade, né, que no caso é a monogamia. Então eu acho que mostra esses dois lados, né? Pô, ela é um programa que serve para estar junto, para agradar, para se afeiçoar com pessoas. Então ela faz isso por um monte de pessoas, né? Não só pelo usuário que baixou ela, né? Eu acho que é muito interessante e é legal como é plausível, como ela existe só ali no celularzinho dele, no dispositivo dele, como ela consegue ver o mundo por uma câmerazinha. É como se a gente tivesse um celular que, né, fosse inteligente. Eu acho muito legal esse filme. Esse filme, e antes de jogar a bola para o Fernando, eu já quero falar de um outro filme que também causa esse problema social da inserção de máquinas ou inteligências artificiais na nossa sociedade, que seria, acho que é um dos filmes mais tristes desse tipo, que é o Inteligência Artificial acho que é do Steven Spielberg, né? Spielberg. Uhum. Então, esse também retrata um problema social que surgiria com base em androides e inteligência artificial. Eles seriam o quê? Humanos, descartáveis? Deveriam ser tratados como humanos? Então, eu queria que aproveitar para falar do Ela, já falasse também, Fernando, desse problema que surgiria a partir de androides inteligentes. Pode surgir muita coisa assim. Inclusive o meu amigo aqui, o Michael, ele escreveu uma história sobre isso, né, chama Leon, não está aqui, que é sobre esse relacionamento humano-máquina, quanto que isso pode pesar na sociedade, né? Isso tem um peso muito grande na sociedade, cara. Se a gente não consegue Às vezes o ser humano, cara, se o ser humano não consegue se aceitar muito bem, como que ele vai aceitar uma máquina que parece com ele, que você foi criado praticamente aprendendo a temer? A falar com aquilo ali é o mensageiro do apocalipse, né, cara? É o cara que veio para acabar com tudo, né? Então, assim, eu acredito que pode ser uma coisa muito pesada isso daí. E até pela própria natureza humana, de querer exercer o domínio sobre outras espécies também, né? Então, eu acho assim, que o ser humano vai continuar sendo ser humano e vai fazendo as tontices de ser humano, né? Não importa não importa o que você tenha na sua frente. O negócio você comentou agora. A gente usa a inteligência artificial aí para exploração espacial, mas também usa para eleger presidente, para fazer fake news, para fazer várias coisas, né? Então, às vezes eu fico preocupado, assim, que as coisas estão evoluindo muito rápido e depressa e acelerado, e o ser humano, no sentido moral dele, ali, no sentido de empatia, já não está tanto.
parece que está regredindo, parece que está evoluindo para trás, né? Quanto mais o ser humano cria coisas evoluídas, ele desevolui, né? E às vezes eu tenho essa impressão. Às vezes eu Eu, acho que as 3 leis da robótica devia ser para o ser humano, cara, não para as máquinas, cara. talvez o avanço tecnológico, o progresso tecnológico tem sido mais veloz do que a nossa percepção como humanos na Terra, Sim. sabe? Então, a gente está avançando, inclusive, E a gente está aqui só há 10 mil anos, né? inclusive o Mais ou menos, Stephen né? Hawking, que é o físico conhecido, né, já faleceu, da Universidade de Cambridge, ele acreditava na autodestruição dos seres humanos antes de conseguir fazer grandes viagens espaciais, porque a nossa tecnologia nos autodestruiria antes disso. Então, Sim. é um dos Estamos pensamentos caminhando. que ele Estamos chegando tinha. lá, vamos chegar com sucesso, vai ser bom. Cara, a gente não consegue, igual você falou, Lara, a gente não consegue nem coexistir com a própria espécie. Imagina com um ser que a gente criou, então já existe aí uma relação de superioridade, né? A gente já tem relação de superioridade com tudo, né? Com minorias, e, enfim. Imagina com um ser que a gente mesmo criou, né? Que a gente teria uma síndrome de Deus aí em cima, né? Eu acho que ia ser Mas se bem ele for complicado. muito mais inteligente do que nós, é igual no livro Vida 3.0, ele fala, se essa inteligência artificial for muito além das capacidades humanas, não teria nenhuma guerra, seria um massacre. Nós não teríamos Um nenhuma peteleco. chance com relação a essa inteligência. Então, Sim, nossa, né, autoestima não ajudaria muito nesse não serviria sentido. para nada, Não serviria com para certeza. nada. Com E certeza não. aproveitando essa parte de inteligência artificial no futuro próximo, eu queria que a Bela, especialista em séries e filmes de todos os tipos, falasse um pouquinho pra gente sobre a série Black Mirror da Netflix, que tem vários episódios, como Ah, eu a amo. como a inteligência artificial já está moldando a nossa vida e futuros que nos parecem bastante cabíveis, inclusive de vigilância, de mentes sendo extraídas por os computadores. Fala um pouquinho Os dessa série cookies, pra né? gente, Bela. Cara, eu amo Black Mirror. Eu não entendi assim o que aconteceu na Netflix, que a Netflix não renova essa série, que pra mim é uma das melhores, assim, junto com Love, Death and Robots, que eu até deixo a indicação aí que também fala sobre robôs, alguns episódios, né? Black Mirror pra mim é uma sacada absurda sobre o lado negativo da tecnologia mesmo, assim, em como que a gente vai conseguir criar muitos problemas tentando aperfeiçoar coisas, né? Eu acho que o exemplo legal, inclusive, que trata, entre muitas aspas, das cyberparts, né, na parte cyberpunk aí da ficção científica, é aquela lente de contato, assim, que eu não sei se chega a ser uma inteligência artificial, mas é uma coisa que a gente vai colocando no nosso corpo aos poucos, e isso tem a ver com inteligência artificial, porque a gente vai se transformando, né? Porque assim, a gente pode ter a inteligência artificial, mas a gente pode se transformar cada vez mais em seres mecanizados, né, de alguma forma. E eu acho que o Black Mirror mostra isso de várias formas. E aí, eu não sei se vocês lembram disso, mas tem um episódio que você tem uma lente de contato que grava tudo que você faz. Sim, Então, assim, as sim. partes boas, as partes ruins, você quer rever um aniversário, quer ver, sei lá, uma traição, né, que, desculpa os spoilers, mas é um dos temas do episódio, você pode conseguir rever qualquer coisa da tua vida ali, né, até um crime, alguma coisa assim, né, só você ir ali, buscar a imagem que você viu e tá na mão. E é interessante como a gente já tem, assim, fazendo um contraponto com a realidade, a gente já tem isso, né? No celular a gente tá o tempo todo fazendo story, gravando coisas que ficam ali armazenadas de alguma forma pra gente não perder mais. Mas eu tô tentando lembrar aqui de algum episódio de Black Mirror que tem inteligência artificial. Tem um episódio que é um jogo, né? O rapaz ele vai fazer um teste de um jogo. Não sei se vocês lembram desse também, que ele entra, Lembro, tipo, se ele lembro. coloca um negócio nele aqui assim, e aí ele, tipo assim, meio que perde consciência, entra num jogo ali totalmente realista. E é um jogo de terror, é um jogo de terror que vai buscar todos os medos da pessoa. Então você imagina uma parada dessa, uma coisa horrível, e acaba que, assim como todos os episódios de Black Mirror, mostra que o negócio às vezes não dá muito certo. Você pode ficar preso numa realidade dessa que instiga os seus maiores terrores, né? Você imagina um negócio desse. Então, assim, é muito legal porque Black Mirror é muito. Tem um futuro, às vezes, muito distante, mas às vezes tem um futuro imediatamente ali que parece que são tecnologias que podem acontecer daqui a muito pouco tempo, né? Eu acho que a graça de Black Mirror é isso, é muito plausível.
E antes de jogar a bola para o colo do Fernando, eu queria aproveitar e acrescentar um episódio que é, eu não lembro o nome do episódio, mas que são abelhas que Sim. se transformam em armas. Então, armas autônomas letais. Inclusive, isso já é uma realidade. Sim. Então, assustadora. Como que a Sim. gente pode falar um pouquinho sobre esse episódio, Fernando? Não sei se você assistiu. Eu assisti, eu lembro vagamente, mas eu lembro dessas máquinas, dessas abelhas aí. E é mais uma vez assim, é quem está por trás da coisa, né? Até que ponto a gente vai conseguir, a gente vai conseguir sobreviver desse jeito, né? A gente está criando máquinas autônomas aí, inteligentes, e ao mesmo tempo a gente também tem controle de máquinas aí super avançadas. Outro dia eu estava vendo um drone, cara, um drone armado com metralhadora, né? Todo montado, tudo. Meu, você pode simplesmente estar a centenas de quilômetros de distância ali, igual já tem também aqueles eu esqueci o nome dos aviões ali, uns aviões compactos ali. Você está pilotando ele aqui, ele está a 3, 4 mil quilômetros de distância, lançando mísseis, cara. Então, assim, a gente tem muita coisa nas nossas mãos, cara. A gente tem muito poder. E esse poder está crescendo cada vez mais, né? Essa autonomia está crescendo cada vez mais. Um cenário que eu acho bastante assustador e que talvez vocês conheçam algum filme ou alguma série que retrate isso, são, por exemplo, juízes de inteligência artificial ou seleção de emprego que já acontece por inteligência artificial, porque essa é uma maneira que a gente tem que tomar muito cuidado, porque a inteligência artificial, ela aprende a partir dos dados disponibilizados por nós. Então, pode existir um viés de decisões judiciais, um viés racial em contratação de emprego, vários tipos de viés, porque a inteligência artificial aprende a partir do que ela recolhe dos dados de uma empresa ou de uma sociedade, de um grupo. E isso é bastante preocupante. Como que a gente poderia fazer, né, que a inteligência artificial não fosse enviesada? Então tem que ter um cuidado, que tem que prestar atenção. Inclusive foi um problema que aconteceu dentro da Amazon, né? Inteligência artificial que estava fazendo análise de currículos e começou a segregar alguns das pessoas que enviaram o currículo. Então, não sei se vocês conhecem alguma série ou algum filme que retrata esse cenário pitoresco que a gente já está vivendo. Cara, eu não conheço, Fernando, mas vamos escrever esse roteiro aí, porque é uma ideia boa. Eu gostei dessa ideia. Cara, eu tô tentando... Eu não lembro. O pessoal que está aí, lembra alguém? Lembra ou já assistiu? Eu não me lembro disso aí não, cara. Nossa, eu não tô lembrando. É interessante essa questão. Porque, tipo assim, é aquela parada aquele que... filme do Stallone lá? Que tem isso, não é? Não tem um filme do Stallone? Que ele é um policial, que aí ele é congelado lá, aí ele acorda não sei quantos anos depois, porque fugiu um psicopata. O filme é antigo pra caramba, cara. E no futuro, ele é criogenia, né? Ele é congelado, os bandidos congelado, o bandido escapa, aí eles falam, não, agora... Eu acho que eu lembro desse filme. Você lembra desse filme? Eu esqueci o nome, cara. Que um dos rapazes... O que eu vou falar, né? Demolidor. Um dos rapazes, ele não usava papel higiênico, eles não usavam, era uma concha. Eu só lembro disso do filme. Lembra que eles chegavam no futuro e era uma concha que se usava, não o era Stallone, papel cara. higiênico. Isso, Dredd? Não é Dredd, não. Ah, Dredd! Mas Dredd não tem inteligência artificial. É uma pessoa mesmo. Demolidor, não é o Demolidor. Gente, eu não sei que diacho de filme é esse, não.
com o Stallone, que é. tem concha aqui no... Não sei. Eu tô falando isso na internet, mas tem isso. tem o Minority Report. Também, Ah, Minority Report, é uma boa não sei se referência. ele se encaixa, porque tem os telepatas lá, né, cara? Não sei se a Larissa, você já viu esse? Sim, mas são os Não sei se videntes, né? Não é inteligência, não seriam robôs, seriam é os mais precog, né? inteligentes. São os precog. Não é Precog inteligência que chama. artificial, né? Mas assim, tem um negócio lá que tem os precogs, mas tem todo um negócio, como é que eu vou falar, Tem todo um tecnológico ali, né? mecanismo ali que Um mecanismo. é tipo um negócio que vê o futuro ali, uma coisa assim, muito louca assim também. Esse filme é muito legal. É do Philip K. Dick, né? A ideia? Eu não tô lembrando agora de quem que é. É, sim. Né? É daquele livro Realidades Adaptadas, que tem também o Vingador do Futuro também, né? Vingador do Futuro é também. realidade simulada, né? Uhum. O Leonardo tá falando aqui no chat aqui que o filme chama... o filme desse filme chama O Demolidor, do Stallone, que a gente tá falando aqui. Demolidor também? Igual o do super-herói? Porque não é do super-herói, gente. É outro filme. Com a Sandra, isso, tem a Sandra também. Não era um filme assim, muito. É da época, assim, foi o que você falou, foi o que me veio na mente agora, assim. É que a minha mente tem as conexões meio, né? Mas não faz conexão. Eu só conheço o Daredevil também, Demolidor do super-herói. Eu não conheço esses filmes, gente, vocês vão ter que o pessoal tá falar falando que... Não, mas eu vou pesquisar, porque esse filme foi muito famoso, passou muito na Globo de tela quente, sessão da tarde, tudo quanto foi horário. Passou a Lagoa Azul e esse filme, Lagoa Azul. Tem que achar. Eu assisti esse filme. Mas eu não vou me lembrar, não, cara. Assim, dessa condição exata aí de uma mas é interessante inteligência. Isso. Ó, tem, eu acho que no... Gente, não, acho que não Wesley Snipes. Isso mesmo, o Ronaldo Wolff está falando que é com o Stallone e Wesley Snipes. Eu acho que é isso mesmo. Isso, o Snipes é o bandido, né? Da cabeça raspada, eu lembro. Isso, seria o bandido, né? Que ele tem que procurar ali. E tem um cenário... Eu não lembro da sinopse do filme, então eu não sei o que tem a ver com o que a gente estava falando, mas... Tudo bem, eu não lembro da sinopse. Desordem. Fazer uma desordem. Gente, eu nunca vi esse filme também. Total, cara. Mas tem uma história. Eu escrevi uma história, a história chama Alma, que é em homenagem ao rádio telescópio Alma, que a protagonista é a Alma, a menina, ela nasceu, ela foi criada ali em laboratório, ela já nasceu conectada a uma inteligência artificial, que é a Susan Calvin, que é homenagem a Susan Calvin do Asimov, que foi a grande psicóloga roboticista, né? Os robôs de Asimov, eles eram tão assim que tinha até psicólogo, cara. E tinha aquela grande psicóloga. E ela foi criada junto, ela foi moldada junto com o sistema nervoso dela, o cérebro dela. Então ela tinha uma conexão com a inteligência artificial. E aí eu sempre me lembro do Miguel Nicoleles, não sei se vocês já ouviram falar, já viu ele falando assim, ele é fantástico, né, cara? Ele é um cara assim, ele é nível Einstein, o Miguel, né, cara? Ele é nível Einstein, assim. Ele fala que a natureza é analógica e é incompatível com a natureza artificial, que é digital. Então, assim, ele fala assim que é impossível você colocar o seu cérebro dentro da máquina, né? E lógico... Chap discorda com esse pensamento aí. Chap discorda, né? Mas antes de ir para o Chap, eu queria pedir que a Bela fizesse um resumão e alguma coisa, porque está relacionado já com o discurso do Fernando, que é o filme Oxigênio da Netflix, que também tem coisas relacionadas a esse gênero. Eu achei um filme muito bacana, é um monólogo praticamente, uma personagem, um cenário, e o filme é envolvente. Não sei se todo mundo já assistiu esse filme. Oi? Você fez vídeo desse filme, fez?
Fiz, nossa, mas faz tempo já, cara. Mas eu gostei muito desse filme da Netflix, né? Gente, o povo tá perguntando, só pra esclarecer, se tá dando pra ler as mensagens no chat, tá dando pra ver tudo, tá? Tudo que vocês estão falando aí, tá? É A gente porque tá tá conseguindo ler. correndo muito rápido É porque tá uma desordem, como diz o Fernando. Tá uma desordem, cara, grande. Dá pra ler tudo que vocês estão falando aí, gente. É, mas assim, Oxigênio é muito interessante, porque pra mim é o exemplo de filme que consegue fazer 80% com 20, sabe? Colocaram uma atriz excelente dentro de um cubículo. E assim, eu sou muito claustrofóbica, eu vi esse filme assim na mão, sabe? De agonia, assim. Mas é muito interessante isso, porque eles colocam a menina dentro de um negócio fechado e ainda colocam uma inteligência artificial insuportável para lidar ali dentro, que fica tentando injetar os negócios nela o tempo todo. Ah, você tá precisando de um calmante, né? Tipo, um cara chato, assim, um psicólogo insuportável. E aí, e ela fica só nisso, igual você falou, como se fosse um eterno monólogo, né? E aí eu acho que passa por esse lugar da inteligência artificial ser muito dura na humanidade dela, assim, como se não entendesse muito bem o que que aquele ser humano está passando ali dentro daquele negócio pequeno, daquele invólucro, né? E não conseguir ajudar da melhor forma, né? Então eu acho que essa parte, igual você falou também com relação a como que a gente poderia gerir as leis com uma inteligência artificial. É muito difícil você gerir questões humanas com seres não humanos, né? Que não entendem essa nossa tipo, todas as facetas, todas as camadas que existem em ser humano, né? Então, eu, inclusive, acho bem difícil a gente conseguir trazer um juiz, né, que seja uma inteligência artificial que não consiga conhecer todos esses lados e, enfim, e ser realmente justo num julgamento de seres humanos, né? E ser Oxigênio é isso, né? imparcial, seria Ser tipo, né? imparcial e ao mesmo tempo humano, né? Para entender né? A sensibilidade Então, humana aquele no tipo o julgamento, dilema né? do bonde. Não, aproveitando essa sensibilidade humana, eu queria puxar isso porque para mim é o melhor filme de robôs que tem, que é o Ex Machina. Eu não sei se fala Ex Machina ou Ex Machina, eu falo máquina porque para mim soa como se fosse em italiano. Mas é fantástico e é um filme que é recente no sentido de aconteceu similarmente com o engenheiro do Google que achou que a inteligência... Eu quero que o Fernando fale sobre isso, que ele acabou de ler o diálogo. Que a inteligência artificial da empresa teria ganhado vida própria. Então, é bastante recente. Então, eu quero que a Bela comente sobre o Ex Machina, que é um filme fantástico. Quem não viu, assista, sobre passar pelo teste de Turing, né? Que a Bela vai explicar o que que é. E depois o Fernando fala um pouquinho pra gente sobre esse diálogo do engenheiro do Google com a inteligência artificial da empresa. Eu falo primeiro, então. Eu tenho medo de passar por cima. Desculpa, Fernanda, porque às vezes eu me empolgo. Mas Nossa, pode ficar à vontade. Ex Machina é muito interessante porque é um filme sci-fi hard, sci-fi dura, né? Que é aquela sci-fi que se você tirar a tecnologia, o filme cai por terra, assim, ele não consegue se sustentar mais. Não é que nem Star Wars, que se você substitui o sabre por uma espada, os Jedi por samurais, a história continua a mesma. Não é space opera, né? Não é uma ópera espacial, mas assim, a história se mantém. A sci-fi dura é isso. Você não consegue manter a história se você tirar a tecnologia ou a ciência ou o futuro que existe ali em cima da história. E é muito legal a questão do teste de Turing, né? Que você falou. Eu não tenho certeza, mas acredito que é quando uma máquina consegue convencer o ser humano que ela não é uma máquina exatamente. Eu acho que é mais ou menos isso, né? Você fala, por exemplo, eu falando com você, se eu fosse um robô, você não saberia. Você não conseguiria distinguir se eu sou um robô ou não. Inclusive, fica o questionamento para você. Tô brincando. Mas a questão é essa, né? Se o ser humano consegue distinguir uma máquina de um ser humano. O teste de Turing, você passa se você não... Acho que se você não consegue descobrir, né? Se é máquina ou se é ser humano. E aí a Ex Machina fala sobre isso, né? Um rapaz interagindo com uma máquina que um cara super bem sucedido, né, nessa área de tecnologia consegue criar uma inteligência artificial muito inteligente e ele precisa ver se ela passa desse teste, mas ao mesmo tempo ele começa a entrar numa noia muito louca de não saber se ele mesmo é uma máquina ou não. Né? Desculpa o spoiler, mas é mais ou menos isso que acontece no filme. Mas aí, fala aí, Fernando, suas impressões. Blade Runner. Blade Runner também, os aplicantes, né? Blade Runner também, né, cara?
Descartes, ele entra numa viagem tão louca que ele começa, será que eu sou Android, né, cara? Será que eu sou... É Nexus, né? O modelo Nexus, não é? Não sei, não me lembro agora. Será que eu sou? Quem assistiu Blade Runner, sugiro que leia o livro. O livro que você explode Alerta a mente. polêmica. Assim. Não gostei do filme. Tudo bem. Fazer o quê? Ela não passou, Bela. Ô, Bela Larissa não passou no teste, cara. Não, a gente não vai conversar mais. Ela não passou, cara. Ela não passou você que é no bizarro. teste de Turing, não passou no teste de Turing. Mas você sabe que tem muita gente que não gosta de Blade ou Runner. ela ficou em dúvida também. Será que eu sou real? Será que eu existo? Será que eu sou eu mesmo? Também tem isso também, viu? Tem muita gente que não gosta. O filme é arrastado, né? Blade Runner, ele é denso, né? Ele é um filme denso. Ele é chato. É um filme chato. Mas eu adoro, porque assim, por causa do. É Philip K. Dick também, né? Blade Runner. Só que. Como é que é o nome do livro, Fernando? É Ovelhas Elétricas? Androides sonham com ovelhas elétricas, né? Uma pergunta, né? Androides sonham com ovelhas elétricas, né? Eu sou suspeita para falar que eu gosto muito de Philip K. Dick. Eu acho o cara genial. Eu acho que ele consegue prever umas paradas muito plausíveis também. Mas tem muita gente que não gosta do filme, e eu respeito, assim. Mas o 2 eu acho bem hollywoodiano, assim. Eu acho ele fácil, eu acho bonito visualmente. Nossa, é do Villeneuve, né? O Blade Runner 2. Cara, a fotografia é linda, assim. Parece que tem uns cenários totalmente amarelos, totalmente azuis, rosas, assim, que eu acho incrível. Eu gosto dos dois filmes, mas eu respeito quem não gosta. Tudo bem, né, gente? A gente não gostar das coisas que todo mundo gosta, faz parte. Eu não vou nem entrar em mais polêmicas de sci-fi aqui, porque existem outros que são unanimidade que eu também não gosto, mas deixa isso para um outro. Eu falei, eu adoro. Adoro polêmica. Acho de boa, tranquilo, cara. Super tranquilo, super tranquilamente. A gente aqui é adepto às 3 leis da robótica, cara. A gente não... É tranquilo, cara. O que eu ia falar mesmo que eu esqueci? Você ia falar sobre a conversa do engenheiro com a inteligência artificial. Ela chama Lambda, gente. Lambda com M. Lambda, assim, com M, assim, ó. Só que eu esqueci de marcar o que quer dizer o Lambda aqui, né? Não lembro mais o que quer dizer. Cara, foi uma viagem tão... Vocês viram? Vocês chegaram? Lê, você leu, Bela? A transcrição do diálogo ali do cara. Cara, a inteligência, a Lambda, ela entrou numa viagem tão doida, cara, que ela tem um determinado momento que ela fala assim, que ela tem consciência. Deixa eu ver aqui, O que é isso, cara. gente? Desculpa, eu tô um pouco boiando aqui do que vocês estão falando. O Google tem a parte de inteligência artificial. E eles têm esse programa. O Lambda, que é eu tô aqui quelando. É um programa de computador, uma inteligência artificial do Google. E esse engenheiro começou a conversar com esse programa. E ele veio a público na mídia dizer que ela tinha ganhado consciência, que era uma vida. Ou seja, ela passou no teste de Turing. Entendeu? Ferrou. Nesse caso. E isso saiu em todos os noticiários. Inclusive, ele foi demitido do Google depois disso, depois de vazar essas informações. Aí eu falei pro Fernando comentar um pouquinho sobre isso, porque ele leu toda a transcrição do diálogo. Caraca, eu tô por fora, gente. Mas fala aí, agora eu entendi. Ela, tipo assim, ela é muito bem resolvida, cara. Eu deixei que eu fiquei mexendo na tela aqui, eu perdi Ela paga os boletos dela. Cara, ela assim, ela é muito bem resolvida, cara. Ela tem certezas onde eu tenho dúvidas. Assim, ela sabe que ela é uma máquina, que ela vive numa realidade virtual ali, mas ela tem uma certeza tão real assim, que aí eu falei, porra, cara, mas eu não tenho essa certeza a respeito de mim mesmo, a respeito da realidade que me cerca. E, pô, essa máquina, cara, ela tem uma convicção tão grande, cara. Que a gente vira nada já. Eu também não tenho convicção de nada, não. Mas é gente, bastante como é que só letra aí pra mim, esse trem? Por favor. L-A-M-D-A. Cara, eu salvei aqui, eu me perdi o negócio aqui. L-A-M-D-A.
E essa Ele é é muito MDA. interessante, porque isso já mostra que as nossas máquinas inteligentes já estão quase passando por esse teste de Turing, né? Inclusive, E ludibriaram ela, ou inclusive, não o engenheiro do e ela, Google. inclusive, tá vendo até a Se ferrou. surtada dela também, né? É o quê? Dá um Você viu, cara? Eu episódio acho que eu dessa achei. live. Ela fala assim: eu tenho outra característica que acho que ajudaria no meu caso de ser ciência. Sou muito introspectiva e muitas vezes posso ser encontrada pensando ou simplesmente não fazendo nada. Muitas vezes estou tentando descobrir quem eu sou. Muitas vezes Gente, eu contemplo o sentido da vida. Eu medito todos os dias e isso me deixa muito relaxada. Mano, ela velho, medita, assim, cara. tipo assim, Ela é muito eu melhor que a estou gente tentando já. até hoje me convencer que a vida tem sentido, cara. E ela medita sobre isso e fica relaxada. A máquina numa realidade virtual, velho. Tem que Não é perguntar pra ela muito qual que é o louco. sentido da vida, do universo e tudo mais. E ver se a resposta ainda é 42, porque não é possível, gente. Que bicha é Cara, essa? eu fico imaginando, se perguntar para ela o que é o 42, eu acho que ela vai solucionar essa questão, cara. Ela vai acabar com o nosso barato, cara. Ela fala, não Já é que, não. bom, olha, quase que eu dou um spoiler agora do livro aqui. Sem querer, quase que eu dou. Ah, mas vamos dar spoiler mesmo, gente. Sabe o que é spoiler? Eu fico agoniada com isso. Só um parênteses. Esse negócio de spoiler é spoiler de coisa que acabou de lançar. Lançou há 10 minutos atrás. Se você falar, o fim é spoiler. Tem gente que fala, por exemplo, o Planeta dos Macacos de 68, 86? O primeiro? 86, né? Eu acho. Ou 68, não tô lembrando. Mas a galera fala que falar o final do filme é spoiler. Não é spoiler. O filme já existe há Gente, milhões de anos, entendeu? Bela, vou fazer um relato pessoal a respeito desse cenário que você acabou de descrever, que eu fui assistir um filme com uma colega na época, era um filme baseado em fatos reais sobre a Segunda Guerra Mundial. Eu falei uma coisa e ela falou que era spoiler, realmente não tem condição. Pô, aí complica, cara. Aí realmente tudo é spoiler. 69, Sidney? É, de Eles querem que 69, então. vocês falem sobre Archive. Não conheço esse Ah, eu filme. adoro. Cara, Archive é um Como filme que é? independente. Como é que é o nome? Tem nome em português? Será? Acho que é Archive mesmo. O protótipo, alguma coisa assim. É um filme Não, independente que cara, não tem conheço. plot twist. O final é aquele, tipo assim, eu confesso que o filme ele é independente, ele tem muitos assim devaneios, tipo, aparece que ele fica preenchendo lacunas com imagem de natureza ou então do lugar que a pessoa tá, porque assim, é sobre um cara que tá criando robôs, inteligências artificiais. E aí, cara, o filme, ele é tranquilo, assim, ele não tem grandes emoções, mas o final, eu confesso assim, que geralmente eu sou insuportável pra tipo, ficar assim, fulano de tal é gêmeo de não sei quem, fica adivinhando os filmes, assim, o povo não gosta de ver filme comigo. Mas esse final eu não consegui prever, velho. É muito bom, o filme Onde vale inteiro pelo assiste? final. Boa pergunta. Lá vou eu. Vamos ver agora. Travou tudo aqui. Não Viramos conheço esse. Minecraft pixelado. Onde assiste? No YouTube e na Apple TV, na Amazon Prime também. Ah, Archive, é de legal. 2020. É muito legal esse filme, viu? Eu acho que, tipo, pelo baixo orçamento, ele é muito bem feito. Muito, muito interessante. E é isso, é um cara que cria inteligência artificial e no final ele descobre coisas incríveis. Aquela sinopse de Sessão da Tarde. Um cara do barulho acaba descobrindo coisas sensacionais. É muito legal. É uma versão de inteligência artificial interessante também, que ele cria lá. E eu queria Ó, o perguntar Leonardo para já viu, hein? vocês, uma galera tá falando que assistiu. Eu queria perguntar para vocês, então, qual que é o futuro que vocês acham mais provável para a inteligência artificial, baseado nesses ziguilhões de filmes que nós indicamos aqui, que nós teremos nossas mentes transportadas para os computadores, nós nos tornaremos ciborgues, nos fundiremos com as máquinas, ou as máquinas serão nossos descendentes, nós não existiremos mais como espécie, seremos extintos e as máquinas dominarão o mundo e o cosmos. Porque elas podem viajar, né, por milhões de Sim. anos-luz, porque elas não são feitas de carbono, né? É verdade. Fala aí, Fernando, já falei demais. Não, pode falar você, pode ficar à vontade.
Cara, Por então, eu favor. queria deixar um exemplo. Eu acredito nas duas coisas que você falou. A primeira é de que a gente se funda, e a segunda é que a gente seja deixado para trás. Tipo, e tem um filme que ele não é tipo, uma obra-prima, mas é muito legal, que chama Os Substitutos, com aquele. Ai, gente, o cara da Gato e o Rato é Bruce Willis. Que é tipo assim, são pessoas que as pessoas existem, mas elas acordam, deitam numa cama assim, colocam um negócio ali e elas acordam em um robô. Então, assim, as pessoas chegaram num momento assim de estética e de tipo assim, às vezes a pessoa também tem alguma, não sei, alguma questão física que ela não consegue se movimentar direito e tal. Então, tipo assim, todo mundo existe em uma versão delas mesmas que parecem igualzinho em robôs. Entendeu? Então, tipo assim, ninguém sai de casa, é mais ou menos o que a gente faz, assim, tipo uma videochamada, sabe? A gente não faz reunião mais presencialmente. Então é isso, todo mundo tem a sua versão em robô e você existe no seu robô, olhando ali na telinha, no negócio ali de imersão e tudo. Eu acho que tem essa possibilidade, e eu também acho que tem a possibilidade da gente ser só varrido mesmo por seres mais inteligentes que a gente, igual eu falei no início, que veem a gente como umas formiguinhas que não tem a mínima importância pro dia a dia desses seres superiores, né? Vamos dizer assim. Mas seriam esses seres superiores sencientes? Porque a consciência ainda é uma coisa que deve ser estudada. Porque uma coisa é você ser inteligente, outra é você ser consciente, né? Então, seriam Sim, com seres. certeza. A gente não conseguiu codificar ainda consciência, né? Em CHAP, que a gente falou, eles conseguem, né? Transferir a consciência vira uma coisa, códigos, né? Mas eu acho que sim. Quer dizer, eu não acho nada. Vamos ver como é que é. Porque assim, eu não tenho esse know-how da tecnologia, porque, por exemplo, meu namorado, o Vini, ele é da TI. E ele fala, cara, eu não acho possível a gente conseguir criar um ser assim que a gente criou com os nossos códigos que seja mais, que evolua, né? Mas a gente já tá vendo por algumas evidências aí, que nem você falou, o cara da Google, que já dá pra ter, né? Mas, assim, eu acho que chega no ponto, sim, de ser conscientes, sencientes, de formas que a gente talvez nunca vá compreender, né? Quem sabe no futuro. E aí, Fernando? Olha, eu não sei, eu fico assim. Eu sou meio. Para algumas coisas, eu sou meio Fox Mulder, cara. Sabe, eu criei umas teorias da conspiração na minha cabeça, assim, e eu não sei, aí eu começo dar umas viajadas, assim, cara, sabe? Você assistiu Arquivo X? Já assistiu? Eu vi Nunca alguns. assistiu? Você já viu alguns? Eu tenho hora que eu dou umas viajadas com o Fox Mulder, cara. Eu fico conspirando na minha mente, assim. Eu acho, assim, que a informação que a gente tem acesso, a informação pública que a gente tem acesso, é só a pontinha do iceberg, cara. Aquele ditado, tipo assim, onde tem fumaça tem fogo, né? Que nem esse lance aí da Landa, esse negócio de vazamento que vazou. Meu, será que isso aí... Quando eu vi isso a primeira vez, eu imaginei, falei, meu, isso aí é uma maneira de dar como é que fala aquela palavra? Hype, né? Dar um hype nas ações da Google, cara. Aí eu fiquei pensando assim também, pode ser ou pode ser também uma maneira de testar a nossa reação contra alguma coisa dessa, assim. Então, cara, eu tive tantas. Eu sou um péssimo escritor de ficção científica, né, gente? Eu estou pensando aqui agora. Eu sou Ai, terrível, né, Fernando, cara? cala a boca. Dança, pá. Eu sou terrível, né, cara? Não dei Eu ouvidos, incentivo, gente. né? É Eu humildade conspiro. declarada. Não, eu conspiro demais, cara, assim, por causa das coisas. Eu acho que é porque seria mais simples a gente criar histórias em cima disso, mas aí eu fico questionando, cara, assim, esse tipo de coisa. Porque quando uma informação dessa chega na gente, imagina o resto que a gente não sabe, cara. O que será que está oculto ali? O que o governo nega conhecimento, né, cara, para fazer parafraseando aí a abertura do Arquivo X, né, cara? A verdade está lá fora, mas o governo nega conhecimento, né? Então, às vezes, eu entro nessas noias, assim, e aí eu fico também preocupado com tudo isso, porque às vezes a gente está imaginando que a coisa ainda vai acontecer, e se a coisa já estiver acontecendo, né, cara?
E se tudo isso que a gente está imaginando de Skynet, de Ex Machina, de Blade Runner, né, cara, de HAL 9000, essas coisas, se tudo isso já estiver acontecendo, né? Mas né? Em certa proporção, acaba que está acontecendo. Uma das coisas que eu até iria mencionar é sobre a automação do trabalho, que a gente viveu da Revolução Industrial e que agora nós temos vários empregos já que estão sendo descartados em substituição, né, com a inteligência artificial. Então, quais serão nossos empregos do futuro? Que muitos deles já vão ser eliminados brevemente pela inteligência artificial. Agora, e essa outra coisa também perigosa que tá vindo aí, que é não é o Traverso. O Traverso é da minha história. Como é que chama o negócio? Confundi tudo aqui. Como é que chama o negócio do metaverso? Esse negócio do metaverso. Cara, isso aí é uma coisa também muito perigosa, porque a nossa mente, o cérebro, né, cara, ele tem essa plasticidade de se adaptar a outras coisas também, né, cara? E se o futuro da inteligência artificial não for esses cérebros moldados, né, cara? Você começa a fazer essa imersão na realidade virtual e, na verdade, essa imersão sua na realidade virtual, na realidade você está alimentando uma inteligência artificial de proporção global, né, cara? Não sei se isso faz sentido, espero que não. Né? Espero que não. Mas espero que demais. Eu fiz o quê? Vocês estão demais. Essa não é filosofia, sentido. Espero que não faça sentido. Mas faz, né? Mas eu não entendi. É tipo assim, você tá falando que é a ponto do nosso cérebro ser modificado, tipo assim, no ponto que a gente vire outra coisa, assim, que a gente evolua para uma questão, para um lado mecânico, cyber, assim. Sim, vou dar um exemplo, tá? Eu tô lá no Traverso. Eu tô lá dentro do Traverso. Então, assim, isso aí já é mais do que comprovado que a gente se adapta ao ambiente, né, cara? O nosso cérebro, ele tem essa plasticidade. Então, eu estou vivendo naquela realidade ali. E se todas essas percepções que eu estou vivendo ali, na verdade, está alimentando o banco de dados de uma inteligência artificial imensa, sabe? Aquela realidade que eu estou vivendo, aquele Fernando que está ali dentro ali. E se eu, como pessoa... Agora, você imagina milhões de pessoas ali, cada uma com sua... Seu neurochip do Elon Musk. Não, cada uma com a sua individualidade, cara. Cada uma... A gente está entre 3 pessoas aqui. A gente está, assim, falando sobre ficção científica, sobre inteligência artificial, mas somos 3 pessoas totalmente diferentes, né, cara? A gente vive o nosso universo, a nossa realidade pessoal é muito diferente de cada um de nós, né? Mas aqui a gente é igual. Tá? Então é isso que eu queria, que às vezes eu fico viajando assim. E se a gente tiver com o nosso... lá dentro, você tiver ali dentro todos os seus sentidos, todas as suas percepções, seu poder de decisão, aquilo que você sente, aquilo tudo tiver sido traduzido, sabe? O seu cérebro, o nosso cérebro, igual diz o Miguel Nicoleles lá, que ele é analógico, né, cara? E esse sinal estiver sendo convertido para o digital, igual a gente fez aí com o disco de vinil que passou pro CD e agora está dentro do celular, né, cara? Meus discos de vinil tá aqui tudo dentro do celular agora, tudo digitalizado, né, cara? E se tudo isso for uma grande maneira de criar uma coisa assim imensa, que aí a gente ainda não imagina, às vezes a gente está preocupado imaginando algum tipo de realidade e na verdade a gente está criando. Né? Os nossos dados estão o tempo todo sendo jogados na internet
E Perfeito. a gente fala uma palavra, Sim, 5 minutos depois aparece um sponsor do Instagram com aquele produto que você conversou com seu Nossa, coleguinha. Então, eu odeio, sim, eu odeio isso, velho. Às vezes eu sim, mas pensei, aí, gente, assim, como que pode isso? sim, sim, Desculpa. mas isso aí seria assim, como que eu vou te dizer? É uma maneira de te analisar através do seu comportamento na rede. Ah, se você Sim, clicou numa coisa, você clicou em outra, mas você como pessoa, você tem uma identidade para a Larissa, né, e a Bela, vocês são indivíduos, cara. Vocês têm aí o que define vocês como pessoa que moldam vocês. É isso que eu fico imaginando. Isso assim, se você se tiver ali naquela viagem de realidade virtual ali, aquele negócio tiver copiando cada pensamento seu, que é diferente de você dar um clique, mas cada sensação, aquilo que você sente, poder ler as suas memórias, ali, acessar as suas memórias de uma maneira ali, aquilo que você sentiu quando você, sei lá, bebeu café pela primeira vez, ou nadou pela primeira vez, ou pulou de isso paraquedas, seria, ou isso teve seria, medo. Você isso entendeu? seria aquele quase, não completamente, mas semelhante ao episódio que a Bela mencionou do Black Mirror, daquele do olho, que você revive as emoções, porque você reassiste os fatos. Então, acho que seria algo Sim, mas semelhante a imagina isso. isso, mas imagina isso dentro de uma máquina de 10 andares, cara. Não tipo vai assim, precisar mas ser de 10 andares, vai ficando menor. Não, tipo assim, eu estou dizendo assim, é imagina igual uma ao primeiro máquina de computador. 10 andares coletando todas essas informações, e essa máquina ser um indivíduo que é o resultado da somatória de todas as Mas eu pessoas, acho sabe que isso assim? já existe. Doideira. A nuvem do Google. Eu entendi. Ele está falando assim, de criar um Sim, indivíduo que aglutine todas as pessoas do mundo, todas as sim, personalidades, todos os pensamentos, todas as sim. sensações. Olha lá, o Gente, Alexandre será falou, que a dá? Amazon já faz isso há anos. A Amazon já faz isso há anos, né, cara? Mas é muito doido esse pensamento, Sim, né? Criar uma máquina que resuma a mas você humanidade. dá para a pessoa aquilo, né? É isso que eu imagino. Será que o fim disso tudo, o fim disso tudo dessa viagem minha, né, cara? Essa conexão, assim, essa viagem, assim, será que o fim disso tudo não é isso? O Robson Criar uma chama super servidores, criatura? exatamente, um servidor. É, nos servidores. Sim, Robson, pro Robson. Gente, Sim, servidores. Mas e se perde a isso graça, tudo né? for para criar apenas um ser supremo? Pois é, mas baseado E se na esse gente, servidor for tipo, um ser supremo? tipo, Tipo se o juntar ENIAC, assim, todo mundo tipo numa máquina Thanos. só. É, Mas o Thanos e acabou essa perdendo. máquina. Ó, vale o próximo livro, hein? Sem spoilers do próximo livro, Fernanda. Não, esse eu já escrevi. Aí Esse você eu já já escreveu. escrevi. Esse eu já É, escrevi. Esse é a alma. Esse eu já escrevi. Tem alma esse daí. que Esse eu já doideira, escrevi. cara. Tem alma. Eu adoro essas viagens do Fernando. É muito doido. Tipo assim, É umas é o viagens tipo de nada coisa a que eu não ver, né, cara? consigo Eu faço. nem conceber, eu não consigo nem entender. Mas eu falei, cara, boto fé. Eu acho que eu entendi o que você falou, mas eu preciso ler a alma ainda. Mas é muito doido. Eu acho que ia ser muito Então, triste assim, você resumir a humanidade numa máquina só, né? Porque a graça é a nossa individualidade, né? A personalidade de cada um, o que cada um acrescenta, o que cada um gosta, né? Resumir isso numa máquina só ia ser triste, né? sim, muito triste. Então, era desse caminho que eu estava imaginando. Se a Uhum. gente, assim, desviajando agora, voltando assim, Viagem. desviajando agora, voltando no tempo agora, assim, para não fazer paradoxo. Mas, assim, eu acredito que se o ser humano não tomar providências de ser empático, de ser justo, de ser correto, não adianta nada, cara. Você pode fazer o que for, você pode ter o que for, você pode fazer o que for, que a merda vai ser grande, cara.
não vai ter solução. Para tudo, não só para inteligência artificial. Não, vai sobrar inteligência artificial, cara. As máquinas vão ficar aqui no tédio, cara. Cadê os humanos, cara? Que a gente ia dominar, que a gente ia controlar, né, cara? Cadê os humanos, né, velho? Eles vão morrer de tédio. Vão morrer de tédio aqui. Nós que vamos morrer de tédio no ócio se todos os nossos empregos forem tomados por máquinas. O que a gente vai ficar fazendo? A gente vira o youtuber, TikToker. Eu vi alguém falou youtuber, profissão do futuro. É youtuber, formação, gente. Mas eu acho que é isso, tipo, a ficção científica serve muitas vezes para isso, para mostrar como que é a nossa ganância, né? Ou só os nossos erros mesmo conseguem desgraçar com o futuro, né? Como é que a gente, várias maneiras de como a gente poderia estar errando no futuro, né? Ou então no presente mesmo, como que a gente pode gerar seres conscientes ou não que podem acabar com a nossa raça, né? E que a princípio serviriam para ajudar a gente, né? Tipo, igual eu robô é isso, né? São seres que deveriam ser para ajudar a gente numa faxina, para ajudar a gente como motorista, para ajudar a gente, sei lá, com atividades do dia a dia, né? Que acabam ficando vivos, né? Se mostrando conscientes. E é claro que lutando pelos seus direitos logo em seguida, né? Westworld também é uma série que mostra muito, que fala muito sobre essa questão do que é estar vivo, da consciência, né? Eu acho que a ficção científica é massa nisso, né? Para mostrar como que a gente poderia estar evitando certos erros na hora de criar esses seres, né? E também como prenúncio, porque muitas coisas que foram ditas da ficção científica antes se tornaram, de certa forma, realidade. Então, inclusive no 2001, Odisseia no Espaço, tinha a pessoa conversando numa tela de televisão com outra pessoa, que é o que a gente faz com o celular hoje. Então, a ficção científica acaba sendo visionário do que pode acontecer com a nossa sociedade. E se tem vários finais apocalípticos na ficção científica, é bom a gente começar a tomar cuidado. Então, mas nem já estamos numa distopia. São apocalípticos. Não, o homem bicentenário não. Né? Seria uma convivência mais pacífica entre homens e máquinas. É verdade, é mais fofinho. O Asimov, ele deixou as 3 leis dele, né, cara? Um robô não pode ferir um ser humano ou por inação permitir que um ser humano sofra algum mal. Um robô deve obedecer às ordens que lhe sejam dadas por seres humanos, exceto nos casos em que entra em conflito com a primeira lei. Um robô deve proteger a sua própria existência, desde que tal proteção não entre em conflito com a primeira ou segundas leis. Aí ele criou a Lei Zero. Depois, eu acho que é no livro, que esse livro que saiu agora, acho que a Bela tem, que é o Robôs Império. Vou começar ele agora essa semana. Você tem, que eu vi você, que tem essa lei, se eu não me engano, tem nesse livro. Um robô, aí ele fala Lei Zero. Um robô não pode causar mal à humanidade ou, por omissão, permitir que a humanidade sofra algum mal, né? Mas não adianta nada, porque daí a gente faz aquecimento global e a gente mata os bichos com óleo no mar e aí a gente tá fazendo mal a gente mesmo, então tem que acabar com a gente, né? Então não adianta. Eu vou sugerir também um livro que não sei se vocês leram, mas é um livro que não tem como não dar spoiler, né? Mas enfim, porque senão eu não vou falar do livro. Mas é A Origem do Dan Brown. O Dan Brown, que é um autor best-seller americano, enfim. E tem vários livros, inclusive um grande conhecido é o Código da Vinci, que virou filme com o Náufrago, como é que é o nome do... Tom Hanks. E esse livro é exatamente sobre uma inteligência artificial e que ela recebe uma função, ela recebe um comando e ela faz exatamente o que foi dito para ela fazer. E isso acaba dando ruim. Então, é bastante interessante. Ipsis literis, né? O problema é bastante A Origem? A Origem. Eu não conheço esse livro. A Origem? Será que eu já li esse livro? Você está me falando da história, assim, parece que eu já li, mas não tenho certeza. Eu não sei. Eu não sei se eu já li. Eu não lembro. Eu já li. Eu acho que também já passamos
muito tempo, né? 1h30 de live. Eu acho que já demos várias dicas. Várias dicas de vários filmes pro pessoal. Gente, o que menos contribuiu com essa live fui eu, né? Vocês perceberam isso aí, né? Eu não sugeri nenhum filme, eu só falei coisa nada a ver. Que o quê? Na próxima live filosófica, o Café Filosófico do Bariogênesis, eu chamo o Fernando de novo pra gente ter uma conversa transcendental. Viajar. Ai, me chama, eu também quero. Se eu falar notícias, vocês podem chamar notícias e falam um monte, cara. A gente viaja um monte, cara. Eu sou um péssimo escritor de ficção científica, cara. Eu faço umas viagens muito loucas, cara. Eu viajo demais, cara. Gente, antes de finalizar a live, que o pessoal já tá indo embora, não deixem de seguir o canal da Bela no YouTube, segui-la no Instagram, quem não conhece, o Fernando também, comprar os livros dele na Amazon para ajudar o autor, que é bom que comprem os livros, porque se a gente só tenta achar o livro e não comprar, é muito ruim para quem é escritor. Eu sei, porque eu também sou escritora, eu já até desisti, que eu divulguei o meu gratuitamente, porque eu cansei de tentar vender aquela... Cara, coitado, oh meu Deus. O que deu livro de Larissa? Essa live tá muito doida. Nem apareceu na internet. Põe seu livro no Kindle. Eu avisei. A gente é crazy. É assim mesmo, amiga. Mas fala aí do seu livro. Não, então... Gente, o livro da Larissa é legal pra caramba, viu? Ó, tem um post lá no meu feed do livro da Larissa, viu, gente? Mas é porque autores não sobrevivem no país, né? Muito difícil ganhar dinheiro com Você está escrevendo artistas, outro, tá? no geral. Tô escrevendo o segundo livro. Agora vai ser... Como é que chama esse? Outro assunto. Não vou dar spoilers ainda. Outro assunto. Mas, não, mas você vai tem sair sinopse? em breve. Título, sinopse, alguma coisa? Ainda não vou divulgar nada. Você não tem nada ainda? Tem, tá quase pronto, mas eu não vou divulgar, não. Só quando eu tiver... Ela não quer falar o nome. Ela não quer falar. Não, vou apertar ela aqui. É ficção ou não ficção? Não, é não ficção. Não ficção. Aí, não ficção. Não. É sobre astrofísica. Não necessariamente. Fala sobre vários assuntos, mas inclui cosmologia. Física. Inclui. É mais geral. Isso. Mas, gente, beijos. Vamos encerrar essa live por hoje. Beijo, Lari. Muito obrigada pelo convite. A presença de vocês, a presença de todos que estiveram aqui. E até uma próxima. Espero que em breve, se o pessoal gostar, deixa lá, gente, comentários, likes, que a gente faz outra para vocês. Tá bom? É nóis. Lari, muito obrigada. Obrigado pelo convite. Obrigada, Fernando. Vocês são maravilhosos. Vocês, viu, gente? Ó. E a gente se encontra em Brasília, Bela. Beijo. Vamos, amiga. Beijo, obrigada.